dentro do projeto Bússola Estratégica, vamos para o segundo tópico de 4 que eu quero apresentar para vocês dentro do meu tema, que é mudando e engajando, passos para você conquistar o apoio da sua equipe no processo de mudança. O primeiro tópico que eu apresentei, de fato, é você entender e ver a mudança como necessidade, como um fator crucial para o fortalecimento e para a sobrevivência do seu negócio hoje, e não apenas como modismo. E o segundo tópico que eu vou apresentar para vocês, de maneira bem breve, bem rápida, são alguns fatores que interferem no processo de mudança. E o primeiro fator que eu quero dizer para vocês é, de fato, nós, enquanto seres humanos, temos alguns desafios para identificar as mudanças quando elas estão ocorrendo. Nós temos desafios para entender e, talvez, ter uma percepção do que vai acontecer nos próximos anos. Quer um exemplo disso? E isso não tem relação com o teu nível intelectual, não importa o seu nível de conhecimento. E esse exemplo que eu vou citar tem relação com isso que eu acabei de dizer. Eu quero te convidar a ir lá para o ano de 2007, 13 anos atrás. No ano de 2007, um grande CEO de uma das maiores empresas globais daquele ano deu uma entrevista para um canal de televisão americano. E ele fez a seguinte afirmação. Esse CEO disse: não existe possibilidade alguma do iPhone conseguir ter um domínio de mercado significativo. Em 2007, o segmento de telefonia era dominado por 5 marcas principais: Nokia, Samsung, LG, Motorola e Sony Ericsson. Essas 5 empresas eram responsáveis por gerar 90% do lucro desse setor. E esse dado, dentre tantos outros, pode ser que influenciaram na afirmação desse CEO que eu acabei de dizer, onde ele disse que o iPhone não teria chance alguma de ter uma representatividade significativa no mercado. Em 2015, o que aconteceu? O iPhone sozinho foi responsável por gerar 92% do lucro do setor. Em 2007, 5 empresas juntas geraram 90% do lucro. Em 2015, o iPhone sozinho foi responsável por gerar 92% do lucro do setor. Quem era esse CEO que em 2007 fez essa declaração equivocada? Eu estou falando nada mais nada menos do que Steve Ballmer. Ele estava à frente da Microsoft, a maior empresa global da época, e uma empresa de tecnologia. E aí você deve estar se perguntando: Lucas, mas como ele, o conhecimento que ele tinha, atuando na área de tecnologia, sendo o CEO da maior empresa global daquele ano, como que ele pode ter compartilhado essa percepção e afirmado isso de maneira equivocada? Enfatizo para vocês, não importa o seu nível intelectual, não importa o seu nível de conhecimento, nós seres humanos, por natureza, temos um desafio muito grande quando falamos em mudança. E uma frase para fortalecer um pouco mais isso, eu tiro do livro Gestão do Amanhã, que é um livro que eu recomendo você fazer a leitura. Os autores lá, o José Salim Neto e o Sandro Magaldi, eles dizem: o cérebro humano está habituado a processar um sistema mais simples e linear. Quando acontecem movimentos de ruptura, muitos agem da forma que já conhecem e estão acostumados. Nesse momento de desafios que passamos, nesse momento de isolamento, a tendência é que muitas pessoas da sua equipe, muitas pessoas do seu time, seus concorrentes e seus clientes voltassem e regredissem ao invés de perceber que precisavam mudar algumas coisas. Algumas pessoas, claro, deram um passo adiante e mudaram, assim como você que está navegando aqui com a gente. Mas a tendência do ser humano é que em momentos de desafios, momentos de ruptura, as pessoas vão agir de maneira que já estão acostumadas. Por quê? Porque isso dá mais segurança, né? Deixa as pessoas na zona de conforto. Quero apresentar para vocês, então, rapidamente, 3 fatores que interferem num processo de mudança. O primeiro deles é o sujeito não desejar mudar. Você já deve ter se relacionado com pessoas onde você falou: olha, muda isso, muda aquilo, começa a fazer live, por que você não começa a fazer vendas virtuais ou fazer delivery? Por que você não começa a fazer reuniões virtuais com a sua equipe agora nesse momento que estamos passando? Você deve ter passado por relacionamentos onde você sugeriu várias mudanças e a pessoa sempre olhava para você e falava: não, não é para mim, isso é para você, não, isso não dá certo, não, as coisas vão voltar como eram antes, então não vou me atualizar. Se você já se relacionou com pessoas assim, você deve entender que quando o sujeito não deseja a mudança, não sou eu, não é você que vamos conseguir fazê-lo mudar. Então, o primeiro fator que interfere no processo de mudança, da minha mudança, da sua mudança, da mudança do seu colaborador, é ele não desejar a mudança. E se ele não deseja, você vai ter um desafio muito grande pela frente para conseguir fazer ele contribuir dentro do processo de inovação na sua organização. O segundo fator que interfere na mudança é a pessoa não sabe o que fazer com a mudança em si, como utilizar, como se comportar. Quer um exemplo disso?
Dias atrás, algumas semanas atrás, eu fiz um encontro virtual, né, via plataforma Zoom, e eu mandei um texto para as pessoas que iam participar, mostrando passo a passo para que elas conseguissem acessar de maneira mais simples a plataforma, porque algumas pessoas, eu me deparei com várias situações, não tinham habilidade de acessar a plataforma Zoom. E essa pessoa tinha que fazer parte da reunião, e eu conduzindo lá a reunião e essa pessoa não entrava. E acabou a reunião, essa pessoa não entrou. E aí depois eu fui no meu WhatsApp, vi que tinha uma mensagem dela que dizia o seguinte: olha, Lucas, você passou para mim o link lá da reunião e eu até cliquei no link, tentei entrar, mas pediu uma senha para mim, que eu não sabia qual era a senha e achei muito burocrático, chutei o balde, não participei da reunião e também não quero aprender a mexer nisso. Essa pessoa naquele momento, ela recebeu uma inovação, ela recebeu alguma plataforma diferenciada na mão dela, mas ela não sabia como agir, ela não sabia como acessar aquilo e isso inibiu totalmente o processo de mudança para aquele indivíduo, para aquela pessoa. Então é fundamental que você, líder, passe todas as orientações quando quiser envolver a sua equipe, as pessoas do seu time no processo de mudança, porque a pessoa não saber como utilizar, como se comportar dentro desse processo, vai fazer com que ela dê um passo atrás, que ela recue e não siga adiante. Terceiro fator que interfere no processo de mudança é a pessoa não se dá a chance de praticar aquilo que acabou de aprender, aquilo que é novo. As pessoas observam a mudança acontecendo, mas não colocam em prática, não fazem questão de praticar aquilo. Como, por exemplo, muitas empresas do segmento de confecções, muitas empresas que eu atendo, começaram a aderir a um sistema de venda online e delivery, né? Entregar produtos e vender da maneira virtual. Empresas que antes vendiam de maneira fixa. Mas tem outras pessoas, outras empresas que cruzaram os braços e ainda estão esperando esse momento passar. E durante todos os dias, durante essa crise, o que mais teve foi realmente conhecimento compartilhado de maneira gratuita. Você deve ter percebido isso. O Bússola Estratégica é um conhecimento compartilhado de maneira gratuita. Mas não adianta eu aprender e não colocar em prática o novo, não colocar em prática aquele novo conhecimento. Isso vai interferir negativamente dentro de um processo de mudança. Então, em resumo, 3 fatores que interferem no processo de mudança. O sujeito não deseja a mudança. Segundo, a pessoa não sabe agir com a mudança em si, não sabe como fazer com o novo comportamento, com as novas plataformas. E terceiro, a pessoa, o indivíduo, não se dá a chance de colocar em prática aquilo que acabou de aprender, não se permite colocar em prática a inovação em si. Então, esses 3 fatores são cruciais para você ficar atento e entender como a sua equipe está se comportando nesse momento, claro, para ter êxito no processo de mudança. Segundo tópico, entregue para vocês, e daqui a pouquinho vamos para o terceiro, penúltimo tópico da nossa navegação. Até o próximo vídeo.